Retomamos então o nosso estudo de hoje, Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações. Nós estamos no segundo capítulo, Penas e Gozos Futuros, e nós estamos no item número 6, Natureza das Penas e Gozos Futuros, a partir da questão 976. Nós encontramos no nosso, vimos no nosso estudo anterior, perguntas aqui que Kardec apresenta aos espíritos. Primeiro falando um pouco sobre doutrina do fogo eterno, né? Item 4, né? Então a doutrina do fogo eterno trouxe para vocês aqui alguns conceitos bíblicos, né, que falavam sobre essa ideia desse fogo eterno, e depois a resposta aqui dos espíritos esclarecendo sobre aquilo que é a realidade do plano espiritual. No final aqui 975, os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo, e aí nós vimos aqui que a grande dor que os espíritos sentem no plano espiritual é exatamente se verem distante da felicidade. Eles acabam então encontrando aquele espírito que, através do trabalho, através da sua ascensão, através do seu crescimento, chegaram então a essa condição de paz interior, de felicidade. Mas eles próprios, estagnados nessa sua condição, acabam então não apenas sentindo a dor daquilo que eles mesmos construíram, mas também é aquela dor da inveja, é aquela dor do ciúme, é aquela dor de se sentirem muitas vezes até esquecidos. E como nós já conversamos em encontros anteriores, o espírito que se encontra nessa condição de felicidade, ele não chegou por acaso e não nasceu pronto para essa condição. Pelo contrário, foi um trabalho duro, um trabalho árduo de reconstrução, muitas vezes de queda, de reforma interior, muitas vezes de um modo bastante lento, doloroso, com trabalhos difíceis, para ele alcançar esse status. Então, ao olharmos, né, para esses espíritos que nós hoje reverenciamos pelo seu conhecimento, pela condição que alcançaram, né? Podemos citar, por exemplo, espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes, espíritos como Chico Xavier, como Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz e tantos outros espíritos, né, que vão mostrando para nós esse modo de viver a partir do equilíbrio que eles vão alcançando. Não são espíritos que do nada se encontraram assim. Nós podemos, inclusive, até fazer um acompanhamento mais detalhado, né, da vida de André Luiz, que conta para nós, pelo menos dessa última encarnação, a sua trajetória, como foi desde o momento em que ele chegou ao plano espiritual, naquela condição difícil, bastante perturbado, e foi para nosso lar então, e ali ele começou todo o trabalho de reconstrução íntima e o trabalho que ele desenvolvia, e hoje nós estudamos as obras de grande profundidade em conhecimentos, né? E Emmanuel já traz para nós ali uma visão, uma experiência mais prolongada, desde o início, quando nós estudamos, por exemplo, o livro Há 2000 anos, quando ele conta ali aquela sua história naquele começo. Isso porque nós temos que lembrar que antes disso, outras e tantas experiências já foram vividas, com muitas quedas e também com muitas ascensões, né? Então nós vimos que são espíritos que vão vivendo uma encarnação após a outra, experiências que vão sendo adquiridas, conhecimentos que vão também sendo alcançados, até chegarem hoje na condição que nós vemos como instrutores espirituais, como espíritos que trazem grande sabedoria. Então isso mostra para nós que mesmo esses espíritos que se encontram hoje em sofrimento, são espíritos que através do trabalho poderão alcançar essa condição de felicidade, porque a ideia do fogo eterno, e assim como também a própria ideia da condenação eterna, é algo que traz para os espíritos um temor muito grande no plano espiritual. E muitas vezes a dor se torna intensa exatamente por esse medo de estarem condenados, porque eles próprios se condenam a partir das ações, das escolhas que tiveram, porque é a única coisa que eles aprenderam a partir dos dogmas que são passados, né? Bom dia, Ana.
Depende, Braz, né? A gente lembra sempre que nós conhecemos, né, algumas personalidades entre jesuítas, né, que acabaram vivendo, por exemplo, naquela época de catequese, do descobrimento do Brasil e outras nações também, a própria instituição do Tribunal do Santo Ofício e tudo mais, mas nós tivemos outros religiosos também que conseguiram realmente alcançar, né, uma condição elevada. O próprio Emmanuel, não sei exatamente qual era a ordem de que ele participava, mas como sendo Manuel da Nóbrega, pelo que contam, né, os estudiosos da biografia dele, Manuel da Nóbrega era também um jesuíta, né? Então veio para o Brasil para fazer aquele mesmo papel de estabelecimento da igreja, de fazer ali a conversão daqueles que se encontravam aqui no Brasil e tudo mais. Então vemos ali que são experiências que cada um vai passando. Agora o que nós encontramos, independente de ser jesuíta ou não, nós encontramos muitos religiosos, e já vimos isso em livros, por exemplo, de Dona Ivone do Amaral Pereira, livros que vieram através do Chico, de espíritos que viveram como religiosos e tiveram uma queda profunda. Basta a gente lembrar que o próprio livro Libertação, onde nós tivemos Gregório, que era ali o líder daquela comunidade no plano espiritual de espíritos ainda numa condição de grande inferioridade, Gregório é tido como um dos papas que viveu ali nos séculos XV, século XIV, alguma coisa assim, né? Então, o título religioso não é o que faz a pessoa, na verdade são as suas ações. E muito menos uma ordem é mais favorecida do que a outra. Muitas vezes nós tivemos franciscanos que eram muito hipócritas pelo fato da igreja ter grande poder naquela época, né? Principalmente ali na época de Francisco de Assis e tudo mais, assim como nós tivemos jesuítas que são vistos hoje como religiosos muito duros, religiosos muito relacionados, né, com muito sofrimento. Na verdade são os indivíduos que fazem isso. Nós tivemos jesuítas, por exemplo, que vieram aqui para o Brasil na época da colonização, que criaram as ordens religiosas, né, que criaram as missões para protegerem os índios, enquanto nós tivemos outros religiosos que atacavam os escravos. Então é de indivíduo para indivíduo, né, é o princípio que o indivíduo tem. O poder que ele tem através, por exemplo, da religião vai fazer com que os seus princípios se tornem mais aflorados, ou a falta desses princípios também, né? Então é tudo muito relativo, isso é importante a gente lembrar. Mas avançando um pouco mais aqui, LC, bom dia, na questão 976, que é que a gente vai então começar a desenvolver hoje, falando sobre sofrimento no plano espiritual, falando sobre as causas e a natureza desse sofrimento, nós tivemos aqui 976. Ver os espíritos que sofrem não é para os bons uma causa de aflição, e nesse caso, em que se transforma a sua felicidade assim perturbada. Aqui nós já tratamos também de um estudo sobre a ideia do céu e do inferno que nós falamos, e aí então estudamos também sobre o estado interior de cada um, né, onde o céu e o inferno são estados de espírito, não simplesmente geografia no plano espiritual. E aí nós conversávamos sobre essa ideia do paraíso interior. São pessoas que chegam no mundo espiritual, demonstrando ali uma felicidade, uma elevação espiritual a partir do desenvolvimento dos seus valores. E aí então a ideia geralmente trazida de uma forma dogmática pelas escolas tradicionais falam para nós sobre o paraíso eterno para os justos e aquela condenação eterna para os injustos. E ali, entre os católicos em especial, o purgatório como sendo ali aquela fase de transição e espera para o julgamento final. Então, quando nós pensamos naquela ideia da felicidade eterna, que o espírito então vai para o paraíso desfrutar de todos os prazeres espirituais, e ele esquece simplesmente de tudo aquilo que ficou para trás no plano físico, nós vimos assim que as coisas não funcionam dessa forma.
E um dos exemplos que nós apresentamos, por exemplo, foi uma mãe que, desencarnando, uma mãe que teve aqui uma vida com princípios elevados, com um sentimento de caridade verdadeiro e bem estabelecido, e ela então chega no plano espiritual, sendo colocada, né, entre os eleitos para viver no paraíso, e aí então ela olha para trás e acaba percebendo que um dos seus filhos viveu com muitos erros e com muitas dores e muito sofrimento. E a gente se pergunta, essa mãe que viveria nesse estado de felicidade teórico, ela conseguiria ser feliz olhando para trás e vendo que um filho se encontra nessa condição de tanto sofrimento? E aí então percebemos como é colocado na resposta para nós. Então, para os espíritos bons, é causa de aflição, né, ver ali o sofrimento aqui no nosso mundo, e aí nós podemos colocar tanto de um modo específico, no caso desse exemplo que eu trouxe para vocês, de mãe e filho, de pessoas que se amam, como de um modo mais genérico. Inclusive nós temos esse próprio contexto que envolve aqui o nosso planeta atualmente, né, de pandemia, com milhares de desencarnações, né, 500 mil mortos aí sendo contados, famílias dilaceradas, países entrando em desequilíbrio e tudo mais. Como os espíritos mais elevados veem essa condição? Para eles isso é uma condição de sofrimento? E é então exatamente a resposta que chega para nós aqui. Para esses espíritos bons que já ascenderam nessa escala evolutiva, que já têm ali não apenas a bondade, mas também o esclarecimento a respeito das leis que regem nossa existência, dos valores que são necessários serem desenvolvidos, né? Então, como esses espíritos veem esse sofrimento todo no nosso mundo? A resposta que chega para nós é o seguinte: isso não é uma aflição, pois eles sabem que o mal terá um fim e ajudam os outros no seu aperfeiçoamento, estendendo-lhes a mão. Essa é a sua ocupação e um gozo quando obtém êxito. Então, como nós já conversamos também em outro estudo, os espíritos então sim veem que existe aqui no nosso mundo um grande sofrimento. Quantas famílias então estão sofrendo hoje, quantos espíritos estão desencarnando num estado de perturbação porque não compreendem e não aceitam essa nova condição. Mas qual é a posição desses espíritos bons? Que, sendo bons, naturalmente eles se colocam na condição de instrutores espirituais, de trabalhadores do bem. Qual é a postura deles? Primeiro, eles compreendem que esse sofrimento ele é um impulso necessário para fazer com que nós nos aperfeiçoemos espiritualmente. E segundo, eles sabem que esse sofrimento é passageiro, não é um sofrimento eterno. Então, assim como acontece no meio de uma pandemia, assim como acontece as mazelas que atingem, por exemplo, nações, independente de pandemias ou guerras, simplesmente o estado daquela nação, nós já tivemos vários exemplos, né? Encontramos lá no Oriente Médio, naquelas perturbações todas que aconteceram na Síria. Nós vimos, por exemplo, na África, né? Naquela região do Chifre da África, onde nós pegamos ali Eritreia, Etiópia, Somália, com muita fome, com muita miséria. E aí então esses espíritos mais elevados olham para aquela situação como vendo a própria condição dos espíritos que ali se encontram. E eles estando naquela condição, é na verdade uma oportunidade de resgate daquilo que eles viveram no passado, e ao mesmo tempo uma oportunidade de se transformarem, mesmo com esse estímulo doloroso, porque nós lembramos, né, que a transformação ela vem através da dor ou através do amor. Infelizmente nós temos que a dor é a nossa professora mais constante, aquela nossa professora mais presente, exatamente pela nossa resistência, pela dificuldade que nós temos de absorver esses nossos valores, né? Então, os espíritos percebem que é uma necessidade. É como aquele professor que vê o aluno na escola desesperado, estudando ardentemente, procurando aprender, se restringindo nos prazeres que ele poderia alcançar na sua vida, nas suas amizades, nos seus passeios, para fazer uma prova.
E aí o professor está vendo, olha, eu vou te ajudar a passar nessa prova, eu sei que para você é difícil, eu sei que para você é complicado, mas isso é para o seu bem. Então nós transformamos esse exemplo, essa ilustração, nessa realidade que nós vivemos aqui no mundo material, em situações de pandemia, em situações de desorganização social, em épocas de guerra, até mesmo falando de situações individuais, como por exemplo olharmos para um hospital, olharmos para uma penitenciária. Porque enquanto nós, nesse caso da penitenciária em especial, enquanto para nós aqueles presidiários merecem sofrer pelo crime que eles cometeram, para os espíritos elevados vem ali um espírito que caiu e que precisará ser elevado. Mas que para ele, naquele momento, aquela dificuldade, aquela restrição e aquele constrangimento todo que ele vivencia é parte do seu aprendizado, já que ele se apresenta ainda numa condição de endurecimento e de ignorância. Então, nós lamentamos, nós sofremos juntos, nós nos revoltamos. Os espíritos elevados olham para uma perspectiva muito mais alta, olhando, por exemplo, uma trajetória de várias existências, desde quando o espírito começou a se envolver com uma determinada situação que veio se desenrolando durante as encarnações, e hoje nós temos a oportunidade de despertar nossa consciência ou prolongar um pouco mais esse sofrimento, até que nós despertemos. Então nós vemos que a visão é muito diferente. LC colocou para nós, né, sem falar que informações do plano espiritual dão conta de que muitos espíritos estão sofrendo pela falta de oração por parte daqueles que ficaram. Causas de sofrimento não faltam, porque a gente lembra sempre também que, embora a prece seja bastante relevante para aliviar o sofrimento dos espíritos, o sofrimento é dele. Né? Então essa é a parte complicada, porque a prece, todo o auxílio que é oferecido para ele, é aquela mão estendida, mas só ele pode sair da condição em que ele se encontra. É através do auto-perdão, é através do perdão, é através do resgate de si mesmo. Então nós podemos até ajudar. É o caso, por exemplo, daquele indivíduo que tem que atravessar o deserto. E ele tem que atravessar o deserto porque é a missão que ele tem. O que nós vamos fazer é oferecer um copo d'água no meio do caminho. Mas o caminho é ele que tem que percorrer. Então por isso os espíritos olham cada um de nós. Primeiro olha de um modo global, né? Vê o nosso mundo de provas e expiações. E nesse mundo de provas e expiações, cada um ali traz a sua cota de dificuldades, a sua cota de dores. Mas também nós podemos olhar de um modo mais individual. Cada um de nós ali tem as suas próprias dificuldades, cada um ali tem ali as suas próprias dores, mas tudo isso é visto, por isso é importante para nós, e essa é uma causa de muitas revoltas de pessoas que não compreendem tanto as leis divinas que regem a nossa existência, como o próprio Deus, se nós podemos colocar assim com essa pretensão de tentarmos entender a natureza de Deus, mas como Kardec apresenta para nós, através da inspiração dos Espíritos, dizendo que Deus é soberanamente justo e bom, que Deus é um amor infinito. Né? Vamos falar sobre isso já, LC, já comento com você. Então, que Deus é amor infinito, Deus é infinitamente justo e bom, Deus é ali a expressão máxima de todas as virtudes, aliás, Deus é a própria virtude. E aí, se você não compreende essa natureza divina e não compreende o mecanismo aqui do nosso mundo, nós somos tomados pela revolta. Por que que aquele país tem que passar por esse sofrimento? Por que aquela pessoa tem que sofrer daquela forma? Por que que o outro desencarnou desse jeito? E aí nós começamos a entender o porquê das dores e qual é a causa dessas dores. Porque nós não somos escolhidos através de um sorteio para escolher quem vai ser feliz ou quem vai sofrer. Entendendo o mecanismo da vida através dos processos da reencarnação, nós entendemos que são as nossas próprias escolhas que nos colocam nessas condições. É aquela posição de felicidade ou infelicidade a partir da escolha que eu faço. E aí, então, respondendo à pergunta do LC, colocou para nós que os espíritos sempre colocam que o egoísmo, o orgulho são uma das duas grandes chagas. Na verdade, o orgulho é fruto do próprio egoísmo. Então, se o indivíduo vivencia o orgulho, vivencia o egoísmo dessa forma tão destrutiva, é ele que semeia aquilo que ele terá que colher no futuro.
E é importante a gente lembrar também que quando se fala sobre o orgulho, só para a gente poder ajustar direitinho esse termo, ele é parte da nossa natureza. E sendo parte da nossa natureza, ele também é divino. Lembrando que nós não criamos nada, nós simplesmente atenuamos ou intensificamos uma virtude ou ali uma imperfeição da nossa natureza. Então isso é divino. Houve um momento na nossa existência em que o orgulho era a grande mola propulsora para fazer com que nós crescêssemos. Eu tenho orgulho do meu trabalho, eu tenho orgulho da minha família, eu tenho orgulho disso, só que com o passar do tempo o orgulho acabou se tornando prazeroso. E prazeroso demais. Aí então a gente começou a pensar, não, eu sou melhor do que você, eu tenho uma coisa melhor do que a sua. E aí então nós começamos, por causa dessa ilusão, que o orgulho, né, porque o orgulho entorpece. Porque a gente lembra, né, que a diferença entre o remédio e a droga, né, ou o remédio e o veneno, é uma questão da dose. Então nesse caso nós temos, né, o indivíduo que tem o orgulho daquilo que ele faz, só que o orgulho começa a provocar aquela intoxicação. Aí ele começa a achar que o orgulho é algo saudável, sendo que para ele, na verdade, acaba sendo destrutivo. E sendo destrutivo, ele começa a fazer escolhas equivocadas e, naturalmente, ele começa a semear aquilo que vai trazer grande dor para ele. Então, lá em cima a Chaconete colocou para nós, né? A vida terrena é difícil, mas pelo visto, a vida espiritual não fica atrás. A vida espiritual nada mais é do que a continuidade de que nós temos aqui. A gente lembra, né? Raul Teixeira sempre comentava, tal vida, tal morte. Aquilo que você vive é uma consequência natural. Então a ideia de que o mundo espiritual é um mundo diferente, na verdade nós vivemos numa condição diferente, mas a nossa vida interior, a nossa natureza continua sendo a mesma. Didima colocou, né, aqui a gente se auto-engana, né, lá ficamos transparentes para nós mesmos, né, aqui conseguimos fugir de nossas sombras, lá na verdadeira vida não, né. Na verdade só se desilude quem se ilude, né, Didima? Já disse Emmanuel, bom dia soldado. Então geralmente nós vivemos ali as grandes dores que chegam para nós, vêm através das nossas grandes decepções. Então o indivíduo que vive com integridade, com sinceridade, com a consciência tranquila, pela transparência com que ele vive, ele não tem nada a temer. Nós, por outro lado, que temos ali a nossa condição ainda frágil, nós vivemos essa ilusão. E infelizmente, vivendo essa ilusão, a desilusão chega junto conosco, não tem jeito. Quando alguém diz que tem fé raciocinada, eu vejo o orgulho. Pois é, o Espiritismo ele traz para nós uma ilusão de um status intelectual, né, que a gente acaba depois com o tempo percebendo, né, que muitas vezes essa fé raciocinada, que é um privilégio de uma inteligência bem desenvolvida, acaba fazendo com que os valores mais simples, como humildade, por exemplo, acaba ficando obscurecido, acaba ficando esquecido. E aí então ele percebe que foi muito inteligente, mas foi muito pouco generoso. Então isso faz parte do aprendizado também. Seguindo aqui esse texto, então, nós vamos para 976A, para depois aqui vermos o comentário de Miramês. Isso, né, os espíritos colocaram, o Espírito Verdade colocou, né, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo, né? Então, o Espírito Verdade falava com propriedade de causa. Questão 976A. Então, diz aqui para nós Kardec, concebe-se isso da parte dos espíritos estranhos ou indiferentes. Essa visão, né, geral de perceber que o sofrimento é necessário para o desenvolvimento, de percebermos que as dores são nossos grandes estímulos, de vermos, por exemplo, as pandemias, as guerras, as diferenças sociais, as catástrofes e tudo mais, ver tudo isso com naturalidade para os espíritos que são indiferentes, né? Porque você olha, por exemplo, imaginemos nós na condição de espíritos elevados, olhando para uma situação de dor que acontece numa região.
E aí então a gente vai dizer, não, para esses espíritos realmente é necessário, porque eles vão se desenvolver. Agora Kardec pergunta, tudo bem, mas se você olhar, por exemplo, dentro da sua família a dor chegando, você vai olhar assim com a mesma tranquilidade, com a mesma neutralidade? É muito fácil você ver alguém morrendo do outro lado do mundo, dizendo que a morte faz parte do processo, porque ele sofre, porque ele fez escolhas assim. E se você vir seu filho fazendo isso? É mais ou menos essa a ideia de Kardec. Por isso ele coloca, concebe-se que isso, essa visão mais distante, parte dos espíritos estranhos ou indiferentes àquela situação. Ou seja, eu não tenho relação com aquelas pessoas, então eu posso trazer ali uma teoria bem desenvolvida, uma visão bem equilibrada e tudo mais. Aí Kardec coloca, mas a visão das dores e dos sofrimentos dos que lhes foram caros na Terra não lhes perturba a felicidade? Então, quando você olha de uma forma mais íntima, isso não traz para nós também uma angústia, uma infelicidade? Se eles não vissem esses sofrimentos, vos seriam estranhos após a morte. Ou seja, exatamente por notar esse sofrimento é que mostra essa aproximação, essa afinidade. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas consideram as vossas aflições de outro ponto de vista, pois sabem que os vossos sofrimentos são úteis para o vosso adiantamento, desde que os suporteis com resignação. Eles se afligem mais com a falta de coragem que vos atrasa, do que com os sofrimentos que sabem ser passageiros. Aqui me veio uma instrução que eu comentei com vocês há um tempo atrás. Nós estávamos estudando, surgiu aquele tema que nós falávamos sobre, o tema era violência sexual, né? O tema era violência sexual e nós comentávamos sobre uma gravidez como fruto de uma violência sexual. E aí então essa pessoa pratica o aborto, já que a gravidez veio como fruto dessa violência. Bom dia, Flávio. Então surgiu para nós aquela dúvida, né? Como é que nós podemos lidar com isso? Uma violência, a consequência dessa violência, e depois uma outra violência para justificar a primeira violência. Mas qual a intensidade da violência? Qual é o grau de culpa? E aí então, conversando sobre essa dúvida, eu apresentei essa questão ao grupo de orientação espiritual lá do Centro Espírita Leon Denis. E através dos médiuns da instituição, mandei essa resposta lá para os espíritos e eles então responderam para nós. E a resposta deles foi uma resposta bastante coerente. Eu vou até ler para vocês aqui, eu poderia até falar de cabeça, mas eu quero fazer a leitura, porque isso mostra para nós, vai trazer de uma forma mais completa. Deixa eu só pegar aqui nos meus e-mails. Deixa eu vir aqui. Só um instantinho. Tá aqui, ó. Deixa eu ler para vocês. A pergunta que eu mandei foi o seguinte: estudando com meu grupo de estudos o Livro dos Espíritos, nós falávamos aqui sobre a lei do progresso, influência do Espiritismo no progresso, debatíamos sobre alguns aspectos da nossa legislação que tratam de temas polêmicos da atualidade, dentre eles o aborto, que é judicialmente autorizado em determinados casos, como no de estupro, e vimos uma certa dificuldade para o nosso entendimento sobre a traumática experiência, tanto para as mulheres e suas famílias, como para os espíritos envolvidos. Assim, peço essas orientações. Coloquei aqui 3 perguntas para eles. Como interpretar a relação entre agressores e agredidos? Fatalidade ou determinação? Que tipo de conexão há entre mães e filhos nessas circunstâncias? Há atenuantes e agravantes nos casos de rejeição às gravidezes? Então essa foi a pergunta que eu coloquei em torno daquele tema que nós estávamos debatendo. Vocês se lembram disso, né? Então,
a resposta que os espíritos trouxeram para nós. Vamos a ela. Só um instantinho. Pera lá. A resposta dos espíritos. Filhos, ninguém tem a missão de fazer o mal àquele que nesta vida mereça ou precise passar por dura prova. Mas quando o espírito encarnado tem a dívida, o outro erroneamente se coloca como agente da lei de Deus e o fato acontece. Aí cai naquela afirmativa de Jesus. É necessário que haja o escândalo, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Filhos, compreendermos a rejeição que muitos têm por aquele ser ali presente e que a lei humana permitirá que se aborte. Então compreendemos a rejeição. Não há de nós nenhuma condenação. Apenas dizemos, ela não consegue. Pois sabes tu que alguns conseguem criar o filho como o filho que é. Então essa resposta que foi trazida para nós, me marcou muito essa colocação, quando ele disse simplesmente, foi até sublinhado aqui, né? Ela não consegue. Então nós vemos assim que no caso, por exemplo, de vermos, deixa eu pegar aqui de novo a resposta, para não perdermos o fio aqui da meada, que é colocado para nós que os sofrimentos são úteis para o vosso adiantamento, desde que suporteis com resignação. Eles se afligem mais com a falta de coragem que vos atrasa do que com os sofrimentos que sabem ser passageiros. Qual a relação, então, entre essa resposta e essa outra que eu trouxe para vocês aqui, recebida por e-mail? Exatamente porque quando nós colocamos os espíritos que estão mais próximos, acompanhando aqueles encarnados que passam por essas dificuldades, a dor que eles vivenciam naquele momento é uma dor que é compreendida como parte de um estudo, como parte de um processo de elevação. Mas quando há, por exemplo, a desistência, nesse caso aqui, eles se afligem mais com a falta de coragem, que vos atrasa do que com o sofrimento que sabem ser passageiros. Nessa resposta que nós vimos agora, mais uma vez aqui lendo o trecho final, não há nenhuma condenação, apenas dizemos, ela não consegue. Ou seja, nós já vimos aqui muitos casos de espíritos que relatam para nós, por exemplo, situações de crimes, situações de decisões equivocadas, que os espíritos lamentam não pela circunstância de experiência que o indivíduo vive, mas pela escolha equivocada que ele faz, porque sabe que essa escolha vai gerar uma consequência futura que vai fazer com que ele tenha que resgatar de novo. Então essa falta de coragem que traz essa aflição, nós já vimos, por exemplo, também em obras de André Luiz, num desses livros que nós lemos, que nós estudamos, né? Que nós estudamos, nós vimos aquele caso, né, de uma jovem que queria cometer suicídio. E aí então nós lembramos, né, que André Luiz se encontra lá na colônia, naquela colônia, acho que foi o Ação e Reação que nós vimos, né? Lá no comecinho do livro. Estavam naquela colônia e tal, ele, Hilário, junto com o orientador espiritual ali, que eu me esqueci o nome dele. E aí então veio uma senhora correndo dizendo, a minha filha vai cometer suicídio, eu preciso de ajuda. E aí então eles foram rapidamente para lá, fizeram aquele trabalho de desdobramento, né, para que conversasse com ela, e ela acabou tomando a decisão de aceitar aquele desafio. Porque era uma filha que tinha deficiência mental, a vida dela era muito difícil e tudo mais, ela estava optando por isso. Então, nesse caso do suicídio, por exemplo, quando um indivíduo encarnado tem essa vontade, essa tendência a no mínimo pensar sobre isso, e quando ele começa então a elaborar esse projeto, se podemos chamar assim, os espíritos amigos correm em assistência para tentar transmitir a ele pensamentos otimistas, pensamentos encorajadores, para que ele supere aquela dificuldade, porque eles sabem que é temporária.
Mas quando o espírito, então, opta pelo suicídio e pratica esse ato, os espíritos lamentam, dizendo mais uma vez aqui, da mesma forma que nós vimos nessa resposta, ele não conseguiu superar isso. E aí então a grande aflição vem exatamente no recomeço que esse espírito vai ter, porque muitas vezes aquela escolha que ele faz, por exemplo, do suicídio, vai fazer com que ele leve muito tempo para poder se reconstruir, se reorganizar, para voltar depois numa condição de equilíbrio. Então essa é a grande aflição que os bons espíritos veem aqui no nosso caso. Alguém que vai praticar um crime de assassinato, aquele espírito, mesmo sendo um criminoso, ele tem ali um espírito que vai tentar induzi-lo a não fazer aquilo, e ele cometeu aquele ato dizendo que ele não conseguiu resistir. E ele então se joga num abismo de sofrimento, e ele depois vai ter que se resgatar, subindo tudo de novo, aquele grande penhasco em que ele se lançou. Eu acho que essa ilustração deu para mostrar para nós como é exatamente essa ideia que os espíritos têm, né? Não sei, eu acho que o Druso, não, era alguém um pouco menos graduado que ele, era aquele que estava próximo dele, porque o Druso era diretor da instituição, era um outro que estava com ele, eu me esqueci o nome dele agora. Não era o Druso não, Dudu, era outro, era o Silas. Estava ali André Luiz, Silas e o Hilário. Aí então a senhora veio e resgatou Silas. Obrigado, Flávio. Isso, esse mesmo, né? O LC colocou para nós, né, falta de coragem perante prova e expiação. Nesse caso, sim. Porque a gente percebe, então, que as escolhas que nós fazemos acabam gerando consequências. Lembrando que o livre-arbítrio, ele não é positivo ou negativo. Ele simplesmente é uma liberdade de escolha que nós temos. Essa liberdade pode fazer com que nós tomemos decisões baseados nos impulsos inferiores que nós ainda trazemos, nas interpretações equivocadas que nós fazemos das experiências que nós estamos vivendo. E aí então, na nossa programação reencarnatória, nós viemos para cá então com essa experiência na bagagem, que ela precisa ser vivenciada, seja ela uma prova, seja ela uma expiação, lembrando que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. A expiação, ela determina um resgate, e ao mesmo tempo ela é uma prova de caráter para ver se o espírito vai conseguir superar essa experiência. Por outro lado, apenas uma prova é um teste que o espírito faz para se auto-superar. Não quer dizer que ele tenha nenhum resgate a fazer. Mas ele tem então na sua programação reencarnatória aquela experiência. Uma situação dolorosa, uma situação difícil. E aí então essa falta de coragem ele está naquela situação, ele sabe que essa experiência faz parte das suas necessidades evolutivas, mas então ele refuga. Ele abre mão daquilo dizendo, eu não gosto disso, eu não suporto isso, eu não consigo resistir a isso. E aí então ele se entrega e acaba depois falhando. E aí a gente lembra que quando existe a programação reencarnatória, trazendo para nós provas e expiações, nós também assumimos com os nossos amigos espirituais, em especial aqueles que nos acompanham mais de perto, que são os nossos orientadores, que são os nossos instrutores. É um acordo que nós firmamos com eles para dizer, olha, eu vou lá para tentar fazer isso. E os outros dizem, vá que nós estaremos com você. Se ele falha nessa escolha, vem então essa grande lamentação, essa grande aflição, que foi o caso que nós vimos daquela senhora no livro Ação e Reação. Ela acompanhava a filha e ela viu então a intenção do suicídio, ela correu aflita dizendo, corra, me ajuda, pelo amor de Deus, que a minha filha está querendo cometer o suicídio. E aí então, se não fosse por essa dificuldade da filha, essa mãe estaria vivendo uma tranquilidade maior no plano espiritual. Então essa é a situação que nós vivemos. Há aquela visão que nós temos de um modo geral, de vermos ali as aflições, né, dos dramas que nós vivemos, de um modo coletivo, mas há também as experiências individuais que nós vivemos. Chaconete colocou lá em cima, né, esse medo, mesmo de não conseguir passar pelas provas ou viver atazanada pelas expiações, né, isso acaba depois se prolongando na consciência do espírito, né,
porque a gente lembra, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, o tribunal da consciência. Esse tribunal traz para nós é o tribunal mais severo que existe no universo, é o tribunal íntimo de cada um. Porque o indivíduo nós temos uma facilidade relativamente grande de perdoar, mas uma dificuldade enorme de auto-perdoar. E esse auto-perdão é exatamente o peso da condenação da própria consciência. Ele se colocou lembrando que essa questão de estar amparado pela legislação, no caso do aborto, é preciso lembrar que o Livro dos Espíritos trata da questão leis naturais, né, versus lei dos homens, no capítulo Progresso da Legislação Humana, ou seja, nem tudo está, e nossa legislação está de acordo com as leis naturais. De fato, né? Então, assim, quando nós colocamos assim, aquela pergunta que eu coloquei para os espíritos, eu coloquei exatamente que a nossa legislação faz essa interpretação de que, sim, você pode praticar o aborto em algumas circunstâncias, né? Ou mesmo a eutanásia vem sendo debatida também, né, no campo filosófico, sociológico, médico, religioso da nossa sociedade. Mas, diante daquela situação, porque a pergunta foi, eu não poderia dizer assim, um crime justifica outro crime? Porque você dizer que é crime, você já está condenando aquela pessoa. Então, quando eu coloquei que pela nossa legislação isso tem essa permissão nessas circunstâncias, como é que fica isso exatamente diante dessas leis naturais? E aí os espíritos colocam, da nossa parte não existe condenação. Não fazem julgamento. Usando aqui a expressão correta, diz aqui para nós, não há de nós nenhuma condenação. Apenas dizemos ela não consegue. Pois sabes tu que algumas conseguem criar o filho como filho que é. Então, nesse caso, nós percebemos exatamente isso. Esses bons espíritos dizem, olha, não é se ela cometeu um crime ou deixou de cometer. Ela não conseguiu, mas esse não conseguir vai gerar para ela uma consequência também. E ela vai ter que recomeçar, vai ter que depois voltar e consertar aquilo do passado para dar continuidade no seu futuro. Então é uma visão muito diferente da nossa. Como eu falei para vocês, enquanto nós olhamos na televisão um indivíduo sendo preso por um crime que ele cometeu, e nós falamos isso mesmo, ele tem que ser preso, tem que enfiar numa cadeia e jogar a chave fora, tem que... pena de morte, muitas pessoas dizem. Para aqueles espíritos que são próximos daquele indivíduo que cometeu o crime, para esses espíritos é uma grande lamentação. Porque eles viram que aquele indivíduo que era um tutelado deles cometeu esse equívoco e vai ter que passar por esse sofrimento. No nosso caso, exatamente para nós, é um motivo de lamentação. Porque esse indivíduo, falhando dentro dessa sociedade da qual nós fazemos parte, nós temos uma corresponsabilidade na reeducação dele no futuro. Porque uma sociedade, uma grande coletividade, ela é formada por individualidades e nós fazemos parte disso. Não podemos dizer eu não tenho nada com isso. Quais foram as minhas ações diretas ou indiretas que tiveram responsabilidade diante daquela situação em que aquele indivíduo cometeu aquele crime? Ah, mas eu não tenho nada com isso. Ah, mas você elegeu, dentro da sua convicção egoísta, um indivíduo que desorganizou a sociedade e levou aquele homem a cometer aquele crime porque ele estava desempregado. Ah, mas eu só votei. Só foi na eleição que eu fiz isso? Pois é. O seu voto e mais de milhões de outras pessoas, todos vocês terão responsabilidade de resgatar não somente esse, mas todos aqueles que estão na rua, aqueles que passam fome, aqueles que cometeram suicídio por falta de oportunidade, aquele que cometeu crime, e assim vai. Vejam, nós estudamos sobre isso, eu vou novamente resgatar para vocês aqui que acompanham o nosso estudo com mais frequência, aquele artigo do livro Obras Póstumas, Expiações Coletivas. E eu prometi para vocês que eu ia trazer esse livro para a gente poder fazer, esse texto, né, para a gente fazer a leitura, e eu acabei me esquecendo. Nessas expiações coletivas diz assim para nós, se você reencarna no Brasil,
e o Brasil passa por essa dificuldade que você está vivenciando, é porque você tem responsabilidade com a origem dessa dificuldade. Então, se você ajudou a criar, você vai ter que ajudar a resolver. E aí fala sobre as expiações individuais, expiações familiares e expiações coletivas. Somos nós que gostamos de dizer, não, eu não sabia, né? A gente assume essa posição de vítima, mas na verdade, se nós estamos aqui, como diz o ditado, nós somos todos farinhas do mesmo saco. Alguns com mais responsabilidade, outros com menos responsabilidade. Mas se eu não tivesse compromisso com essa sociedade, com essa terra, eu não estaria aqui, não tenhamos dúvida disso. A menos que eu fosse um espírito missionário que tivesse vindo para cá com pleno amor pela humanidade. Que não é esse caso. Dudu colocou lá em cima a consciência tratada de maneira rude, onde o irmão se vê inferno dele, né? A culpa, o remorso, o sofrimento chegado no momento onde esse espírito nunca imaginava passar por essas provações. E é então somente estendendo a mão é que vai fazer com que ele saia de lá. O soldado colocou, o crime está relacionado à lei humana, para as leis naturais há um reajuste natural. Então a ideia de dizer assim, não, porque Deus castiga, porque é pecado, tudo se encontra devidamente catalogado nas leis naturais, em especial na lei de causa e efeito. Aquilo que você faz, você recebe. Lembrando que a lei de causa e efeito também é neutra. Ela te dá a oportunidade de crescimento, ou como te dá a oportunidade de resgate. Eu fiz muita caridade durante a minha vida, e essa caridade, pela lei de causa e efeito, vai se reverter em benefícios a meu favor. Eu fui uma pessoa egoísta, não tem problema, a lei de causa e efeito vai te ensinar o efeito do egoísmo. Tudo acontece de um modo muito natural, por isso é chamado de lei natural. O que mais que nós temos aqui embaixo? Chaconet colocou, eu acho que o livre-arbítrio é uma armadilha, né? Pois é, né? A gente já conversou sobre o livre-arbítrio. Nós fizemos um estudo sobre isso, inclusive. Não é o caso aqui, nós já passamos por isso, mas só para fazer um pequeno resgate. O livre-arbítrio ele é uma liberdade de escolha que nós temos. E essa liberdade ela vai se tornando cada vez mais ampla conforme nós vamos nos desenvolvendo moralmente. Eu gosto bastante de trazer aquela ilustração que eu comentei com vocês, que o livre-arbítrio é você entrar num restaurante que tem ali um self-service com aquela mesa enorme de pratos. O seu livre-arbítrio é você escolher o prato que você quiser. Se você comer demais, você vai passar mal. Se você pegar ali alimentos que são preparados de uma forma que não te cai bem e você insistir naquilo, você vai passar mal. Mas eu posso olhar aquela mesa e pegar aqueles pratos que são saudáveis, numa quantidade ideal, apenas para que eu saia satisfeito. Se eu abusar, eu sei que na próxima vez que eu for àquela mesa, eu vou poder pegar de novo o mesmo alimento que vai estar à minha disposição. Então eu vou aprendendo através da dor, se não for através do amor, porque hoje nós temos um grau de desenvolvimento que nos permite ter discernimento entre o certo e o errado. Eu sei o que é certo e o que é errado, eu sei disso. Todos nós sabemos. Tanto é assim que quando a coisa é errada a gente faz escondido. Quem tem consciência limpa faz isso publicamente sem ter nenhuma preocupação. Então, se eu sei o que é certo e sei o que é errado, então o livre-arbítrio não pode ser tirado de mim. Porque eu tenho essa liberdade de escolha. No passado, eu não tinha uma mesa de self-service. Quando você leva uma criança, você faz ali leva a criança para uma lanchonete, você vai escolher para ela as opções que ela tem. Olha, você pode escolher esse suco de tal ou o suco de tal. Você vai escolher ali um refrigerante tal ou um refrigerante tal. As opções que eu dei para aquela criança são esses dois refrigerantes, esses dois sabores. A criança vai dizer, mas eu queria tomar uma cerveja. O pai, a mãe vai dizer, não, você não pode tomar isso. As suas opções você toma suco, você toma refrigerante ou você toma um copo de leite. Exatamente porque essa criança não tem maturidade para usar o livre-arbítrio dela de uma forma saudável. Ela vai se prejudicar.
No nosso caso, o livre-arbítrio também está restrito a muitas ações. Tanto é assim que o nosso livre-arbítrio, não apenas dentro do campo moral, mas no próprio campo social, se você não usar o seu livre-arbítrio de um modo correto, você vai ser punido pela nossa legislação. Aqui em São Paulo, a partir de hoje, quem não usar máscara em ambientes públicos paga uma multa de R$500. Se você quiser sair sem máscara, fica à vontade, o livre-arbítrio é seu. Mas você tem conhecimento da lei? Tenho. Então, se você tomar essa decisão, você sabe o que vai acontecer? Sei. E mesmo assim você quer ir sem máscara? Quero. Boa sorte. Então nós percebemos que essa liberdade, ela é uma liberdade assistida. E a nossa própria sociedade nos traz regras que nos ajudam nessas decisões. Mas dentro do campo moral também, porque o campo moral ele não está submetido à legislação. Eu posso dizer, eu não quero ajudar aquela pessoa que passa fome. Não é minha obrigação. A lei não vai te punir por isso. Mas você sabe na sua consciência que se você não fizer o bem para aquela pessoa, significa que você faz o mal. E quando nós semeamos o mal, é natural que a nossa consciência nos cobre depois. Então, o livre-arbítrio, ele te dá liberdade, mas ele te dá também responsabilidade. Então, nós temos já a maturidade para assumirmos essas responsabilidades. Esse é o detalhe importante. Que vocês colocaram aqui, né? O Marião colocou, né? O homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer, né? Schopenhauer, né? Pois é. Ele pode fazer o que quer, mas ele não pode querer o que ele quer. Ou seja, ele não tem essa coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. Não é assim. Meus amigos, vamos avançar um pouquinho aqui, que a gente está parando aqui, o debate está muito bom, né? E só passar aqui para a gente ler um pouquinho de Miramês, que ele fala sobre essa questão, que eu precisava ler aqui a questão 976 e 976A. Vamos aqui para Miramês, que ele diz assim para nós. O título é Os bons espíritos se afligem? Vamos a ele. Os espíritos superiores não sentem aflições com os sofrimentos humanos. Eles assistem aos seus tutelados com sabedoria e toleram a sua ignorância ante os sofrimentos, o desespero, a impaciência, por saberem que todos procedem dessa maneira, principalmente os homens que ainda não alcançaram certa compreensão espiritual. Se os benfeitores espirituais fossem sentir aflições com os sofrimentos dos homens, tornariam o ambiente pior, e os enfermos passariam a sofrer mais. Eles compreendem a necessidade da dor para despertar os valores internos dos sofredores. Então, aqui só para trazer uma ilustraçãozinha simples, imaginar você, o médico que está no hospital, tratando de um paciente que está doente, e o médico, em vez de cuidar do doente, ele senta e chora junto. O papel do médico é ter aquele equilíbrio, aplicar o conhecimento para aliviar a dor daquele que sofre, e não para sofrer junto com ele. Continua para nós aqui. Quanto mais elevado é o espírito, mais tranquilidade tem na consciência e paz no coração. Eles não se emocionam nem se alegram com as almas da terra. A alegria pura e o prazer espiritual fazem os espíritos irradiarem amor e eles se sentem felizes de modo diferente do que estão encarnados. Isso aqui é bastante curioso, né? Que eles colocam, esses espíritos se sentem felizes de modo diferente dos que estão encarnados. Então, o que para nós é um tipo de prazer, para os espíritos mais elevados existe outro tipo de prazer. Para nós é aquele prazer material, aquele prazer chamado mundano. Para esses outros espíritos é o prazer espiritual de ver o crescimento, de ver ali o sucesso do espírito nas suas empreitadas. As dores e aflições são sofrimentos para os espíritos ainda ligados às paixões terrenas. Depois que a alma supera as tribulações pela falta de harmonia espiritual, cessam todos os tipos de inquietação e a mente entra em estado de graça. Os espíritos superiores não podem sentir aflição com fatos passageiros,
sem fundamento na eternidade. Essa expressão também é importante. Tudo que acontece na nossa vida tem um fundamento na eternidade, ou seja, mostra para nós uma longa trajetória evolutiva e essas experiências fazem parte desse processo. Eles cuidam de ajudar aos que sofrem, infundindo-lhes ânimo novo e pela intuição lhes fala, na acústica da alma, que devem andar, trabalhar e orar com coragem, porque dessa forma todo o mal irá diminuir e crescerá a esperança na felicidade. O porvir acena com mãos benfazejas para que os que sofrem com paciência. Para os que sofrem com paciência. É bom lembrar das bem-aventuranças de Jesus para os que padecem. Os espíritos superiores estão sempre ao lado dos sofredores, em nome do Mestre, garantindo a sua promessa de que nenhuma das suas ovelhas ficará desamparada. O trabalho dos espíritos superiores é junto aos ignorantes. Como seriam suas vidas somente contemplando a divindade? Aqui nós já falamos sobre isso, né? O estado contemplativo dos espíritos, que alcançam o paraíso, a ideia daquela contemplação eterna das faces de Deus e tudo mais. Pelo contrário, os espíritos trabalham intensamente junto aos ignorantes. Haveria o tédio crescente em seus corações. É por isso que Deus não para de criar e continua emanando a vida que se encontra em variados estados, para que todos tenham trabalho. Nós já estudamos sobre esses vários estados, inclusive estamos estudando no livro Evolução em Dois Mundos. Todas as criaturas, nos seus mais variados graus de evolução, todos eles estão sendo assistidos, há trabalho continuamente. Qual seria o nosso trabalho no plano espiritual? Quais seriam as nossas aptidões? E aí então a gente vai sempre ser colocado numa função que sempre nos proporciona oportunidade de crescimento, sempre utilizando aquela grande cadeia de solidariedade, onde o mais forte sempre auxilia o mais fraco. Os espíritos elevados, por sua vez, são co-criadores ante a paternidade divina. Também já vimos isso lá no livro Evolução em Dois Mundos. Falamos sobre os engenheiros espirituais, os instrutores espirituais, os espíritos elevados, todos eles são co-criadores, porque Deus dá a vida, e através desses instrutores, desses mentores, desses trabalhadores, essas vidas se desenvolvem. Não adianta somente ler, necessário se faz meditar nessas verdades, para que se possa compreender melhor as leis de Deus e seu amor. As provações são necessárias para todos os espíritos, porque é nelas que são despertados os valores, talentos divinos que, por vezes, dormem no coração. Quando começas a crescer, todo mal se volta contra ti, e para ascender mais depressa, deves saber resistir a ele, segundo o exemplo dado pelo Cristo. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Aqui uma passagem do livro de Mateus, capítulo 27, versículo 29. Podemos notar os que haverão de passar todos os que despertaram para a luz do entendimento espiritual. Eles receberão uma coroa de espinhos, uma cruz, e os injuriadores não faltarão nos seus caminhos. Isso pode acontecer por todas as suas vidas, até aprenderem a suportar as agressões dos ignorantes, que desejam sempre apagar a luz dos outros por estarem nas trevas de si mesmos. No entanto, os espíritos superiores passam por tudo isso com bom ânimo, vencendo todos os ataques e ainda orando por eles. Essa é a nossa meta com Jesus. Bom, mensagem aqui bastante profunda, muito interessante para nós, com trechos, que alguns deles que mereceriam marca-texto, mas como eu não gosto de marca-texto, então
fica aqui apagado na memória, né? Mas nós temos aqui várias passagens, vários trechos aqui, ou citações de Miramês que merecem a nossa atenção. Então, ou seja, o crescimento faz parte, as lutas do dia a dia fazem parte do nosso crescimento. As escolhas que nós fazemos hoje são baseadas ainda nos nossos interesses pessoais, nos nossos interesses ainda inferiores, pelo fato de nós trazermos uma ignorância com relação à nossa natureza espiritual. Durante muito tempo, as instituições religiosas procuraram trazer para nós ali ensinamentos baseados em suas interpretações sobre o mundo espiritual. E aí então apresentaram seus dogmas, apresentaram ali os seus interesses, as suas linhas filosóficas, e nós muitas vezes aceitamos essas orientações, ou muitas vezes aceitamos parcialmente, ou simplesmente criamos as nossas próprias diretrizes. O problema é que essas escolhas que nós fazemos dizem respeito aos nossos interesses de agora, aqui do mundo material. Chegando no mundo espiritual, nós veremos então ali aquele balanço clássico, ou seja, né, é a entrega da declaração de imposto de renda no mundo espiritual, ou seja, é a entrega da nossa declaração de consciência no mundo espiritual. E aí, então nós vamos fazer um balanço de tudo aquilo que nós conseguimos fazer de positivo a nosso favor e a favor daqueles que estão próximos, ou aquilo que nós nos limitamos ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. E aí, então será aquela reprogramação, né? Pois é, né? Na verdade assim, nunca é vazio, né, Dudu? Porque o vazio, como a gente lembra, né, não fazer o bem é também fazer o mal. Então se você entrega ali a sua declaração vazia, significa que você não produziu. E se você não produziu, significa que você precisa de estímulos para produzir. E aí então nós teremos ali a reavaliação da nossa existência. Essa reavaliação vai ser quais são os compromissos que eu assumi antes de reencarnar, quais foram as oportunidades que me foram oferecidas, o que eu aproveitei, o que eu fiz de positivo e negativo, e aí então eu volto para o mundo espiritual. Chegando no mundo espiritual, esse balanço que nós faremos vai trazer exatamente ali uma visão mais clara, uma visão mais ampla, exatamente do que nós experimentamos aqui no nosso mundo. E aí, então, nas próximas existências, nós vamos então compensando aquilo que foi feito de equivocado, ou aquilo que não foi feito, ou aquilo que foi bem feito, nós vamos então intensificar as boas ações, nós vamos então impedir, limitar as nossas más ações, e nós vamos aproveitar aquelas ações que trazem oportunidade de crescimento para melhorá-las. E essas limitações diante do mal que nós fizemos, para nós mesmos ou para os outros, vêm exatamente em termos de expiações. Nós teremos uma condição social, nós teremos uma família, nós teremos uma saúde, nós teremos um ambiente que vai trazer características bastante específicas para a necessidade de cada um. E aí então, se nós não soubermos aproveitar, nós levaremos para o nosso próximo. Tá? Vai com Deus, Zélia. Estamos finalizando já também. Finalzinho, até a próxima, tá? Então tudo isso serve para nós de aprendizado. Então essa visão que a doutrina espírita nos passa, que eu falava para vocês que as instituições procuram trazer para nós essa visão do mundo, mas uma visão tanto quanto limitada e até mesmo equivocada. E nós aceitamos isso porque é confortável para nós, porque nós aprendemos que você se elevar espiritualmente exige esforço, renúncia e muito trabalho, que é algo que moralmente nós ainda temos uma grande dificuldade de aceitar. E a doutrina espírita mostra para nós essa realidade a partir dessas instruções que nós recebemos constantemente. Que nós somos os construtores do nosso próprio destino. E quanto mais esclarecidos nós somos, maiores são as responsabilidades e atribuições que chegam. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, quer dizer, nós temos hoje a oportunidade de esclarecimento.
de estudarmos diariamente, seja aqui com o nosso grupo, seja no Centro Espírita, seja através de palestras, de livros, de debates que nós participamos, não importa. Não podemos dizer que não sabíamos. E agora temos a oportunidade de ascender com muito mais rapidez. Basta apenas, como foi colocado pelos Espíritos, coragem. Coragem para fazer a lição de casa. Dudu colocou, né, quando começa uma nova vida no bem, o carnê é trocado por um boleto com data certa, né, e as prestações vão se tornando cada vez mais suaves. Até que nós quitamos então esse nosso carnê, e aí então a nossa vida fica ali livre, leve e solta, com a consciência tranquila. Mas a gente lembra que são parcelas longas, né? Porque a gente lembra que se nós cometemos os nossos equívocos à vista, Deus nos ajuda ao pagamento a prazo, exatamente porque nós não suportaríamos carregar esse peso de uma vez só. Então, com essas analogias, a gente consegue ter uma ideia daquilo que nós estamos vivendo agora. Flávio colocou, o problema é que às vezes o carnê é uma bíblia, né, de tantas parcelas. Pois é, são ali, né, muito tempo, muito trabalho para se fazer. Soldado colocou, no mundo material temos que lidar muito com os prazeres da matéria, da carne, diante das nossas necessidades em geral. Mas você sabe, soldado, que quando nós falamos em prazeres, com o passar do tempo, esses prazeres vão se tornando mais equilibrados. Né? Porque assim, no começo da nossa jornada, já numa condição mais consciente, nós procuramos aqueles prazeres mais grosseiros. Agora os nossos prazeres são menos grosseiros, não vou dizer mais sutis, eles são menos grosseiros. Então tem gente, por exemplo, que sente prazer em prejudicar o outro. Eu já não sinto mais isso, mas eu sinto prazer muitas vezes em não fazer o bem para o outro. Antes eu agia intencionalmente provocando o mal. Hoje eu me anulo e o mal acaba acontecendo. Quer dizer, a gente vai dizer assim, mas o mal é mal. Não, o mal não é mal simplesmente. Nós temos várias gradações de dores e de maldade que nós praticamos. E nós percebemos que isso vem diminuindo cada vez mais. O caminho é longo, mas quando nós trabalhamos efetivamente, o resultado é positivo. A gente poderia dizer assim, mas eu poderia já ter crescido mais? Sem dúvida nenhuma. Mas a nossa dificuldade ainda de interpretar, de entender a vida, de lidar com as nossas tendências, da coragem que nós precisamos, é algo que nós ainda vacilamos. Mas nós já sabemos de tudo isso, então isso para nós é um fator extremamente positivo e favorável. Para finalizarmos, meus amigos, o soldado colocou, né, o ponto é quando lidamos com as coisas materiais da carne, tal que você colocou, né? Respondi um pouco mais acima. Diante da nossa necessidade espiritual, né? Pelo fato de que se fosse apenas em nossas questões internas e racionais, evoluiríamos somente no mundo espiritual, né? Então, são ambientes que estão aqui estimulando o nosso crescimento, né? Cada degrau a subir é uma montanha a subir, né? Então, e olha que são assim conquistas valiosas. É que nós não percebemos, né? Porque no plano espiritual, quando nós dermos uma olhada no nosso prontuário, né, imaginando aqui aquela sala de prontuário, a gente vai entregar a ficha e fala assim, eu quero ver meu prontuário das minhas existências anteriores. Aí eles trazem aquele calhamaço de coisa e colocam em cima da mesa e falam, boa sorte. E a gente começa a olhar para trás e a gente vai ver quantas dificuldades foram superadas. Quantas vitórias relevantes nós alcançamos, mas que nós não conseguimos perceber, valorizar, pelo fato de nós estarmos aqui com a nossa visão restrita a essa nossa existência. Mas essa certeza, essa convicção de que essas leis naturais que regem nossas vidas estão sendo aplicadas constantemente, traz para nós essa grande motivação de dizer, olha, eu posso não saber exatamente o que eu fiz, o que eu alcancei, mas eu posso saber o que eu estou alcançando agora. E esse alcance, essa conquista, vai ser somada a tudo aquilo que eu já conquistei anteriormente. E assim a gente vai, um dia depois do outro. Vai com Deus, Elcio, finalizando por aqui. De Saulo a Paulo, né? Exatamente, a gente sai de uma hora para outra, né?
Saulo virou Paulo, na mesma existência ele pôde perceber as mudanças e todas as dores. Mas a gente pode usar esse simbolismo para nós de um modo mais prolongado, né? Ver o que nós éramos e o que nós somos hoje. Finalizando por aqui, meus queridos amigos. A Marion lembrou aqui, né, que a subida é bastante íngreme, né? E o nosso cuidado deve ser redobrado, né? Então, não pode subir com grande rapidez, mas também não pode ficar lento demais. Então a gente tem que sempre encontrar o equilíbrio, e é para isso que nós convivemos em sociedade, encontrando aqueles que se tornam nossas referências, aqueles que se tornam nossos estímulos, né? Aqueles que são os exemplos que nós podemos seguir nessa longa trajetória que nós alcançamos, né? Então, sempre temos aqueles a quem nos espelharmos. Então, basta a gente olhar e dizer assim, quando eu crescer, eu quero ser que nem ele. Moralmente também, quando nós avançarmos um pouco mais, nós seremos que nem eles. Fechamos por aqui, meus amigos, o nosso estudo de hoje. Nosso próximo encontro será a questão número... Só um instantinho... Será 977. A partir da 977 nós teremos aqui uma sequência de perguntas muito interessante, tá? Que vai falar, por exemplo, sobre os atos que os indivíduos praticam na vida material, se esses atos ficam ocultos no mundo espiritual.